uma leitura preparatória justamente dizendo assim, comece o dia feliz. Muito bom. Então, Renato, aliás, Simval, você faz o Eu nem dei evangelho. bom dia para Renato, eu acho que não dei, não. Desculpe, viu, Renato? Já está marcado aqui, senhor Hélio. Pronto. Então, vamos pedir a Graci que, na sequência, faça a prece também. Então, vamos começar em nome de Jesus. Hoje é o nosso último estudo de 2024. É histórico, né? Vai ser um estudo perfeito, em nome de Jesus. Estamos concluindo o nosso ano de estudo, trabalho de afazeres, com paz e harmonia em nossos corações, apesar de alguns atropelos que nos ocorrem durante a nossa caminhada, mas estamos agradecidos a Deus pelo dom da vida e por estarmos juntos mais uma vez, estudando os ensinamentos de Jesus, tentando fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance para satisfazer a vontade do nosso Pai. Então, vamos pedir ao nosso irmão Zé Antônio que faça a leitura preparatória para a gente prosseguir na caminhada. Na sequência, dona Aglaci já faz a prece, e aí Simval já emenda também, em nome de Jesus, com o Evangelho. Paz com Jesus, meus irmãos. Paz com Jesus e que Ele nos proteja e nos abençoe. A vida é dom de Deus. Ela nos foi por Ele confiada como tesouro da eternidade, morando no tempo. Cuidar da sua saúde não é questão de querer ou não querer. Se a vida é dom de Deus, meça bem a sua responsabilidade em viver conforme o seu Criador quer, não como você poderia querer. Ela vem a você em corpo e alma. Cuide bem da saúde do seu corpo, alimentando-se convenientemente, evitando os excessos no comer e do beber. A alma conserve-a pura e cheia de amor para com Deus, através do amor aos seus irmãos, a vocês. A vida é dom de Deus. Maravilha de textos. Olha, coincidentemente, quinta-feira nós fizemos um programa, eu e Renato, mas na sexta-feira nós fizemos outro programa, o Refletindo com Jesus, e falamos sobre além-túmulo. Ontem, eu, Renato e a menina de Renato, Regiane Nobre, nos trabalhos técnicos, nós fizemos um outro estudo que foi Ante o Cristo. E uma coisa que nos chamou a atenção, a narrativa de Emmanuel, falando sobre o homem comum. Mas o homem comum no sentido de que você acaba de levantar aí, a nosso entendimento, o homem que deve estar inserido no contexto da criação divina, corroborando com o progresso dele e dos irmãos de caminhada e da humanidade como um todo. Mas, geralmente, esses homens comuns buscam os prazeres, os deleites que a vida material oferece e esquece o tempo, isso é importante. A longevidade que se leva para a construção de um objetivo desse pela natureza. Por exemplo, alguém tem ideia quanto tempo se levou para que fosse materializada uma planta, para que nós adquiríssemos condições de refletirmos, raciocinarmos e fazermos a vontade do Pai, inclusive como intermediário, através desse canal de comunicação denominado de humanidade? É realmente fantástico. E a gente, muitas vezes, desperdiça tanta riqueza que a natureza nos traz nas mãos. E a gente desperdiça por causa do impulso, um instinto, um gesto menos feliz, e a gente acaba, em vez de contribuir, atrapalha. Maravilha de texto, menino. Mas aí vamos pedir à nossa irmã a Glaci, se alguém quiser comentar alguma coisa, esteja à vontade. Na sequência, a Glaci faz a prece intercessória. Muito bem. Dona Glaci, é com a senhora. Vou começar com uma reflexão que eu acabei de receber. Um brinde ao que se deu certo e também ao que não deu, ao riso que foi aberto e àquele que escondeu, a quem está sempre perto e a quem nunca apareceu, a quem vive em deserto, mas mesmo assim floresceu, a quem de luz foi coberto quando tudo era abril,
A quem pensando-se esperto, nada ganhou, só perdeu. E um grande brinde à vida, às vezes dura, sofrida, mas que a alma agradecida sabe que tudo valeu. E com essa reflexão Quem é esse texto? De quem é esse texto? de Genário de Fátima. Menino inteligente, eu tenho uma adoração por poesia e está aí uma coisa que nos enche de felicidade. Parabéns, minha querida. Foi bem assim no momento certo, e assim nós que estamos encerrando o nosso grupo, o nosso estudo do ano de 2024, né? Essa reflexão foi bem. Então a gente eleva os nossos pensamentos ao Pai com todas essas palavras que já foram proferidas, agradecendo a vida, agradecendo o ar, agradecendo a tudo que já nos foi dado, agradecendo por tudo que Ele nos deu e que ainda há de nos dar se tivermos o merecimento e a necessidade de estarmos aqui. A Jesus por nos inspirar, por nos instruir, por nos direcionar. E a Maria com seu manto branco, sagrado, derramando sobre todos nós muita paz, muito amor, muita misericórdia sobre todos os filhos, esteja onde estiver, fazendo o que estiver fazendo. Todos vão ser depurados, com cada dia ao seu tempo, e cada qual a sua obra. E assim a gente diz, Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós encarnados e desencarnados, agora e sempre, para que a gente encontre no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro endereço, a luz, a paz, e, acima de tudo, o amor e o perdão. Que essas palavras a gente dê início a um estudo radiante de espiritualidade e de luz para nos induzir, para nos conduzir a usar palavras sábias de entendimento e que o estudo seja de grande valia, como o último do ano de 2024. Graças a Deus. Maravilha de rogativa, que Deus a cubra de bênção e paz e que suas palavras possam chegar aos pés do Mestre Jesus e Ele as transforme em lenitivo para sanar as nossas dificuldades do corpo e da alma. Vamos voltar agora para o nosso querido irmão Simval Nunes com o tópico do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, o mandamento maior. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Abre aspas. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Fecha aspas. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. Abre aspas. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Fecha aspas. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, sem amar o próximo, sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Terminado. Esse texto é realmente auspicioso, está fechando essa trilogia da prece, do tópico preparatório e do tema do Evangelho de hoje, fechando com chave de ouro os nossos estudos do ano. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dispensa comentário. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Vamos tocar para frente? Amadeus, bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Primeiramente,
Eu vou ler aqui um negócio muito rápido, Uhum. que você vai entender. O tema do livro Evangelho de Chico Xavier, o próprio Chico encarnado. Depressão. A depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequenas tarefas que consigo executar. Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar. Quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá. Faça qualquer coisa, ore, tenha confiança em Deus. Não pense em morrer, a vida está em toda parte. Não podemos ficar tristes com os nossos problemas. Somos filhos de Deus e estamos melhorando. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Não sei dizer quantas vezes eu vim para a reunião com uma certa tristeza, ouvindo a dor de tanta gente, a minha era insignificante. Quantos pais perdem os filhos e têm que continuar, não é mesmo? Eu não posso ficar parado. Felicidade completa, ninguém precisa esperar. Paz definitiva, eu nunca pude ver, nem nos espíritos que se comunicam conosco. Ora, vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Então, esse daí... Renato, antes de você começar, deixa eu lembrar um detalhe interessante. Nosso irmão Zé Antônio, ele falava que está passando por essas pressões relacionadas com princípio de depressão. Eu acho que veio a receita própria. Você é um homem trabalhador, um homem de mente ocupada, um homem ativo, vivo, e até Lula falou que ele pegar o violão e começa a compor, começa a ler, começa a tocar, aí desperte, saia dessa sintonia menos feliz, porque muitas vezes são irmãos nossos, e enfermos, doentes, até por não querer nos prejudicar, eles se aproximam da gente e transmitem as suas sensações menos felizes. E aí a gente termina deprimido. Então, levante a cabeça, meu irmão. Renato, se você puder depois, isso é um texto, passa lá para Zé Antônio para ele refletir sobre isso, como uma receita que veio para que ele saia da depressão ou desses sintomas depressivos, buscando acompanhamento com coisas úteis. Maravilha de texto. Muito obrigado. E desculpa a intromissão nas suas particularidades, Zé. Paz com Jesus. Herança da pandemia. Amadeu, Olha, antes de você ler o slide, eu quero dizer para quem acompanha nosso estudo através do Livro dos Médios, que o slide de hoje está na terceira parte, no capítulo 14, o tópico 177 do Livro dos Médios. Amadeus, deixa eu completar um pouquinho o raciocínio das palavras de Chico. Zé Antônio, é o seguinte: depressão ela vem de um processo que nós praticamos lá atrás, do nosso pretérito. A ansiedade é o nosso futuro. Depressão, pretérito, passado, nós estamos no presente, e a ansiedade é o futuro. Nós pensamos naquilo que vai acontecer daqui a 2000 anos. Tem gente que faz isso. Na depressão, tem os dois, o que nós podemos colocar é o seguinte: tem de ter, você já tem um médico, um psiquiatra para conversar, a outra fase é assistência espiritual. É você ir ao centro, tomar passe, assistir reunião. E tem que ter outra parte. Já que nós estamos aqui, principalmente os meninos aí, os meninos, viu? Omar, Sival, Luiz,
Porque eu e a Graci somos jovens, nós somos crianças, não. Vocês sempre estão conversando com o Zé, certo? Sempre telefonando, Zé, como estão as coisas, isso, aquilo, outro. Isso também fortifica o espírito do nosso amigo Zé Antônio, e daí vai ter um ânimo maior. E fazer, como Chico diz, fazer prece, ler, tá certo? Porque isso daí são compromissos que você fez, que você ou nós fizemos em vidas pretéritas e está refletindo nos dias de hoje. A pandemia são só questões de provações que nós passamos para ver se nós estamos fortes, certo? Dos nossos compromissos aqui na face da Terra. Ela só veio trazer aquele, dizer, você vai ter esse sofrimento para você se fortificar para as coisas futuras. E daí, é por isso que muita gente vive aí na ansiedade, ainda tendo questões de sentir problemas, aí diz, foi da pandemia. Não, foi do nosso compromisso passado, que refletiu no tempo da pandemia, para ver como nós estamos hoje e podemos fortificar para um dia da manhã. Então é isso, desculpe a questão de nós colocarmos antes de nosso trabalho no capítulo 14, médios pneumatográficos. Muito interessante. Muita paz. Filha. Renato, A, me pande- permite, Zé, a pandemia foi a justificativa. exatamente. Aproveitando a deixa de Renato, eu sugiro que você dê uma passadinha lá no terapeuta José Tavares, e quando você for à cabine para tomar passe, lembre, a pessoa que está com processo depressivo não pode receber energia, é só dispersivo. Essa orientação é de Jacomelo, a maior autoridade que nós temos hoje em magnetismo. Ele é expert em tratamento depressivo, e ele passou por uma experiência muito rica e que nos pediu que, quando aparecesse a pessoa de lá do tratamento do Leão, lá na Casa de Caridade Chico Xavier, nós aplicássemos exatamente isso. Dispersivo em vez de doação, porque quando você doa, você concentra energia, e o que você tem já é uma super concentração de energias, e aí você precisa dispersar e se tornar leve. Vamos com Jesus? Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui o nosso texto. Deixa eu ver, eu vou aumentar aqui, eu vou aqui em F5, que O homem sumiu. Voltou. Sumiu ele e o texto. Não. Microfone, Abra o Amadeus. microfone, Omar. Abra o microfone. Ah, Tá aparecendo Microfone, 4 Amadeus. carecas aí. 5 carecas para Madeira. Só tem eu e a Glessi com cabelo. Rapaz, Amadeu acho que foi chamar o Neto. tá gozando, hein, Simval? Amadeus, porque o microfone, O Amadeus. microfone está fechado, senhor Amadeu. Desaprendeu. Foi chamar o Neto. Ô, cachorro. Ele tá Amadeu, falando. liga o microfone. Agora vai. agora chegou. Deixa eu falar aqui com o material. Dá para ver aí o texto? Não, Não estão vendo o texto, não? não. Poxa, que coisa esquisita. Só a sua beleza. Aí é ruim, hein? Vocês estão com a vista ruim mesmo. É melhor Agora. Ah, Agora. Agora chegou. Vou fazer a leitura. O Tavares diz que a gente clica aqui no F5, aí aumenta a letra. O que Clay saiu do ar, eu não vou clicar novamente, não. Eu vou fazer a leitura para a gente continuar. Capítulo 14, médios pneumatógrafos. Dá-se esse nome aos médios que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médios escreventes. Esta faculdade, até agora, se mostra muito rara. Desenvolve-se, provavelmente, pelo exercício mais, como dissemos,
sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Bom, a gente já sabe, estamos vendo aqui o resultado do trabalho de Kardec, que ele optou pela modalidade da psicografia para captar as informações do mundo espiritual e fazer a catalogação e, consequentemente, fazer a ordenação da codificação espírita. No caso da escrita direta pelos espíritos, ele chama atenção aqui. Nem todos os médios escreventes ou médios psicógrafos são médios doadores dessa energia de efeito físico que o espírito utiliza para fazer a escrita direta no papel, sem a intervenção física do médio. O médio doa. A gente vai encontrar essa resposta lá nas manifestações físicas espontâneas. O médio necessariamente não precisa estar no local, ele pode estar nas imediações. Os espíritos canalizam a sua energia, junta com a energia do fluido cósmico, com a energia do espírito, e materializa lá no papel aquilo que eles querem que seja escrito, que se tome conhecimento. Não é uma modalidade de a gente poder trabalhar um processo educativo ou receber grandes informações do mundo espiritual. É uma demonstração de que existe uma força interventora do mundo espiritual que interage aqui no mundo físico por nosso intermédio, com ou contra a nossa vontade. Porque não depende da gente o espírito nos utilizar para provocar aquele fenômeno. Agora, é claro que você se reúne, você se prepara, convoca os espíritos para dar uma demonstração desse tipo de mediunidade, aí os irmãos naturalmente, vão atender. Você pega um papel, um lápis, bota lá numa gaveta, fecha num copo, qualquer coisa. Quando você vai lá e abre ou retira o papel, está escrito. Mas dá para a gente entender que é uma faculdade que até agora tem se demonstrado certa raridade. Quando ele se refere até agora, está se referindo lá, meados do século XVIII, quando Kardec começou a fazer os estudos sobre as matérias da doutrina espírita. No campo geral, eu abri esse leque aí para que vocês tocassem para frente. Estejam à vontade. Renato? Olha, acho que é bem claro o texto, né? É. O texto parece que é bem claro, que a gente não tem muito o que interpretar além do que já foi dito antes, em outras sessões. Outras reuniões, né? É aquela questão, sempre tem no próprio ensinamento do livro, tem aquela questão a pessoa vai dormir e sempre tem um criado mudo, né, com uma gavetazinha. Nós já falamos isso aqui. Aí bota o papel dentro, bota uma caneta, pode botar uma caneta e fica o médico. Aí os espíritos vêm se o médico tem essa capacidade, porque é um despedimento de fluido muito grande. Não é assim, nem todo médium escrevente que tem a sua condição de doar o fluido necessário para ele fazer esse trabalho. Quer dizer, é a influência do mundo espiritual sobre o mundo material. A caneta, ele deixa ali, o médico desprende seu ectoplasma, ele usa o ectoplasma e faz a escrita, a mensagem que eles querem. Quanto mais médico na casa, podemos dizer assim, é questão de lógica, você poderá ter uma influência, os espíritos poderá ter aquela condição de escrever mais claramente. Normalmente, quando é uma só pessoa, fica não é aquela, não sai bem legível, mas sim uma questão menos legível, mas dá para ler o que realmente os espíritos escreveram naquele papel. Isso depende muito, que isso aí nós já comentamos aqui, sobre esse processo
pneumatografia, né? É isso que a Deus é. Então, são esses casos que acontecem. E tem outros casos que podem acontecer dos espíritos manipularem, além, nesse caso, a psicografia, e outros casos de acontecer de ter um processo qualquer que venha ter transferência direta dos espíritos. Aí o médium fica neutro, não sabe o que é que vai acontecer, só faz doação de frutos. Mas a mente, o direcionamento da nossa mente, que é importante. Alguém pode E dar como diz, e como diz aqui no final, só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Fechando. fechando, né, mano? Tem que ser assim. Veja bem, concluindo aí com a colaboração dos irmãos, a gente, quando se refere a colocar um papel com lápis, porque o comum da gente é usar lápis para escrever, mas o material utilizado para escrever não é o grafite ou a caneta. Eles escrevem com um material que tem uma durabilidade, vai depender do trabalho do espírito, durar um dia, uma semana, um mês, mas depois desaparece. Nos faz lembrar aquelas canetas que inventaram aí um tempo, você escrevia e de repente a tinta sumia. Então, ocorre que esse material não é o material do lápis comum que o médium utiliza. Ok? Podemos passar para o próximo? Então, vamos lá. No próximo slide, aí tem um tópico bem interessante. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Pode-se, portanto, experimentar, como também se pode inquirir a respeito um espírito protetor pelos outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta, de ordinário, colocar uma folha de papel dobrada no lugar qualquer ou indicado pelo espírito durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. Então, aí o que Renata acabou de nos descrever, que vai depender da consistência das energias doadas pelos médios de efeito físico presentes, para que se dê uma escrita mais consistente, com mais informação, porque ele escreve traços, escreve letras, palavras, mas pode escrever parágrafos, páginas inteiras. Mas isso vai depender dos atributos do espírito e de recursos que são oferecidos no momento. Como a gente não sabe falar o planejamento do lado de lá, aí a coisa fica sempre a critério deles, né? Pois não, Renato? Porque, normalmente, ele diz que realmente coloca-se o lápis, porque vai depender das condições do espírito, né? No processo da pneumatografia, né? Cada espírito tem uma consistência de conhecimento naquele. E tem uns que não tem uma certa coisa. Isso é a maneira de levar aquele espírito a fazer o trabalho, escrever naquele papel. Mas para os espíritos não precisa material, né? Na realidade, se eles querem fazer isso, eles não precisam nem ter o papel na gaveta, eles mesmo produzem os papéis e faz a mensagem, né, Amadeus? Vai depender do espírito, da evolução espiritual. Exatamente, ele pode escrever diretamente num papel, numa qualquer coisa, indicar onde está escrita a mensagem, você vai lá e encontra, né? É uma forma de comunicação, como foi dito no slide anterior, os irmãos espirituais apresentam esse método para que a gente saiba que do lado de lá existe um ser pensante que é capaz de interagir na vida material da gente por intermédio do recurso mediúnico, do canal de comunicação denominado de mediunidade. Podemos passar para o próximo slide? Alguma dúvida? Pergunta. Sim, inclusive o próximo completa esse daí. Maravilha. Lula está andando na frente disparado, está aqui.
Ansiedade, Lula? Tá cortando na frente como enxada. É porque eu estou no celular, aí não consigo enxergar aqui o slide, aí eu estou no livro. Ele é de São Tomé, Não, São Tomé só eu e Zé Antônio mesmo. Ele é de Santa Cruz. É pior. Muito bem. Então, o texto diz o seguinte: a prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos de simpatia e de benevolência. Veja essa teoria da escrita direta, capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível, itens 127 e seguintes, e capítulo 12, da pneumatografia ou escrita direta da pneumatofonia. Então, trataremos de modo especial dos médios escreventes dos capítulos que se seguem. Então, essa pincelada que eles deram aqui não é objeto de trabalho numa reunião mediúnica, mas assim como numa reunião experimental, porque a gente precisa entender os tipos de reunião. Reunião pública, reunião instrutivas, reuniões de estudos e pesquisas, etc. Não é reunião de estudo e pesquisa, aí o dirigente do trabalho, em consonância com a orientação do plano espiritual, pode fazer certas experiências. Por exemplo, pode evocar pessoas vivas, pode pedir o transporte de objeto para o local, desde que tenha médium detentor desse tipo de mediunidade que faculta ao espírito de realizar essas tarefas, eles fazem. Não fazem por diletantismo para atender curiosidade, mas fazem por uma necessidade, por uma intervenção do mundo espiritual aqui no mundo físico, por intermédio dos médiuns, numa espécie de constatação dessas verdades. É possível fazer isso? É possível. No nosso caso aqui, ele traçou aí um panorama do que pode acontecer em termos de escrita pelos espíritos sem a intervenção física do médico, que é, no caso, a pneumatografia. Dúvida, meus irmãos? Dizem que quem cala consente, né? Certeza. Então, vamos para o próximo. Agora nós vamos, deixa eu ver aqui que eu... Bom, agora nós vamos passar para um outro tópico. Agora nós vamos para o capítulo 15, que é dos médios escreventes, está aqui, capítulo 15, dos médios escreventes sobre psicógrafos, médios mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e de pressentimentos. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, mais cômoda e, sobretudo, mais completa. Para ele deve entender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Ou seja, ele está dizendo que é possível a gente estabelecer conversação contínua, regular, com o mundo espiritual, como estabelecemos com pessoas encarnadas tais como nós. E Dona Graci que diga isso, né? Por favor, meus irmãos, está aí para avaliação. Já que você falou em Graci, vamos lá, Graci, eu lembro. Ai, mas vocês estão falando tudo certíssimo mesmo, esse negócio de pressentimentos, intuição, é muito relativo e só, como diz o primeiro texto, só as experiências para a gente falar diante das circunstâncias. Eu que o diga, como diz nosso irmão Amadeu, mas que é bem interessante, é muito
é muito complexo também, mas que a gente até estava comentando, eu e a minha irmã, aqui, sobre coisas que nos acontecem, que a gente tem pessoas que ainda não acreditam, ainda não mesmo tendo passado já por experiências, mas ainda duvidam da situação. Né? Aquela mesma pessoa que eu falei, que diz ser espírita, que faz entregas de sopas, pois ainda me mandou um áudio ontem, exatamente falando sobre isso, falando sobre a inexistência de Deus, a inexistência de Jesus. E eu fico assim, sabe? A gente fica sem palavras, porque a gente fala, mas a gente. E ele tem já experiências, né? Ele já falou sobre algumas experiências dele, mas ele ainda duvida. E fica difícil, né? E quando a gente tem, por exemplo, cirurgias espirituais, vamos lá, isso é um fato. Quem já passou pela situação sabe do que aconteceu, porque você vai no médico físico e já não existe. É comprovado que você fez a cirurgia. É comprovado que você, quer dizer, nós somos comprovados o tempo todo que somos visitados, que somos, seja até numa mudança de uma posição de algum objeto, que aí já materialização, algum objeto que você colocou naquela posição e você encontra em outra posição. E só tem você dentro de casa. E assim vai. É interessante isso, Renato. 2 segundinhos, por gentileza, me passou aqui na mente uma coisa interessante. Quando a gente estuda o Evangelho de Maria Madalena, o autor faz umas observações extremamente importantes. A gente precisa entender que no mundo espiritual também existem esses incrédulos. No mundo espiritual, os espíritos agem tal como eles agiam aqui na Terra. Vamos fazer um paralelo para a gente entender essa assertiva. Ora, um espírito que foi, por exemplo, católico no mundo espiritual, e aí Bezerra Menezes chama os espíritos espíritas, hoje ele se tornou espírita, mas a cultura dele é a cultura religiosa católica. Ele é espírito, mas ele trabalha a religião católica, na religião católica. Por exemplo, Padre Cícero, Agostinho de Hipona e outros tantos que tem por aí. Quando você pega, por exemplo, um espírito que nasceu ou se tornou espírita depois, adquiriu conhecimento da doutrina, dentro da doutrina, mas vivendo a experiência, você tem um conjunto de informações a partir do que você assimilou no estudo que você realizou. Mas quando você vem de outros segmentos, geralmente você traz esses resquícios de lá. Quinta-feira, eu e Renato e Regiane estávamos fazendo o programa Estudando a Codificação. Estudo da Codificação. Exatamente. E nós estávamos estudando o Livro dos Médiuns, lá na frente, né? Nós estávamos estudando essa obra e Paulo de Tarso, falando sobre... Aliás, não foi nem foi no Refletindo com Jesus, falando do além-túmulo. Paulo de Tarso se referindo à questão como é que chama? Da ressurreição. Ora, Paulo de Tarso foi um rabino que se formou para destruir os católicos, ou os cristãos, foi à procura de Ananias para matá-lo, e em Damasco Jesus apareceu para ele. Ele se transformou em espírita a partir do momento que ele conversou com Jesus. Mas a cultura dele era uma cultura judaico-cristã. Ele não muda por isso. Aí o irmão, lá no Evangelho de Madalena, diz o seguinte: é natural que os espíritos expressem hoje aquilo que eles sabem. Ou seja, cada um tem suas verdades.
Há pessoas que ficam por efeito papagaio de pirata, dizendo que os outros dizem. É temerário. A gente precisa dizer aquilo que a gente sabe. Porque o fato de alguém me dizer uma coisa, inclusive um espírito, não significa que eu tenha que tomar como a verdade absoluta. E é uma das coisas que Kardec e São Luís pedem que você observe. E João está lá dizendo, observar, se o espírito é de Deus. E aí a gente não pode aceitar tudo que vem como sendo verdade absoluta. No caso da irmã, que a Glaci se referiu, é o momento dela. Ela está praticando, mas não está entendendo o que está praticando. Ela está vivendo a experiência, mas não está entendendo o que está vivendo. Ela precisa de mais um tempinho para amadurecer. E vai chegar lá, em nome de Jesus, porque ela já está dentro. Não é isso mesmo, gente? Olha, Concordo plenamente. olha, no caso, nesse caso muito específico, aí nós encontramos num dos livros de André Luiz sobre um amigo nosso, naquele tempo, que ele era jornalista, né, Matheus? E fazia as matérias todinhas num bar, ele tomando seu aperitivo e fazendo as matérias. As melhores matérias quando ele estava no bar. Por quê? Porque existia algum amigo ao seu lado, dando intuições para ele, vamos dizer assim, é uma influência do mundo espiritual sobre o mundo material, fazendo essa psicografia. Normalmente isso acontece com todos. Não é necessário ser espírita para ter essas comunicações. Nós não vemos aí trechos maravilhosos das pessoas, faz um texto lindo, 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 aí o que é isso? É dele e do mundo espiritual, porque nós não estamos só. Então, existe a comunicação. Usa a psicografia dele para que ele possa escrever aquelas matérias. É por isso que muitas vezes a pessoa diz, mas não tive vontade de escrever. O que é isso? Às vezes, muitas vezes, às vezes não é ele que escreve, os amigos espirituais que querem escrever através dele, aí escreve. Por quê? Porque ele não ainda tem maturidade para desenvolver a sua questão de escrever. Se ele começar a escrever normalmente, mesmo sem a companhia de um amigo espiritual, ele pode fazer belos textos futuramente, mas de início vai ter uma dificuldade muito grande de escrever. Isso é normal, até desenvolver. Isso também faz parte do mundo material. Quanto mais nós escrevemos, mais aprendemos. Não é verdade? O senhor sabe disso. Então, com isso, vai ter a influência do mundo espiritual. E cada vez que nós pararmos de escrevermos, que realmente todos nós deveremos fazer isso, então, são casos que acontecem no nosso dia a dia aqui no mundo material. Não é preciso ser espírita, é o católico, é o protestante, é o budista, é qualquer seita, Xixanui e tantos outros seitas, para fazer esse trabalho. É muito interessante essa parte aqui, e depois vamos desenvolver o médico mecânico, intuitivo, semimecânico, inspirados, involuntários, pessoas. Vamos lá. Renato, você levantou uma questão muito interessante, é porque uma coisa puxa a outra, né? E, às vezes, particularmente, eu acho oportuno a gente adicionar mais alguma coisa para que a gente memorize bem. Veja bem, o médium ele tem esse dom de poder intermediar a ação do mundo espiritual. Mas, sem a presença do espírito, o médium não faz nada, a não ser um mistificador. Mas, sem a presença do espírito, ele não tem vontade de escrever, de pintar, de falar, de fazer coisa nenhuma. Mas aí você... E aquele negócio de perder a mediunidade? Pode acontecer? Pode. Vai depender do uso que você esteja fazendo da sua mediunidade, pela misericórdia divina, retiram os espíritos da sua companhia, você fica sem mediunidade. Agora, uma coisa que geralmente acontece é quando você tem um compromisso com o mundo espiritual, e você se compromete o trabalho da espiritualidade, os benfeitores se afastam e vêm os obsessores. Aí a cobrança é braba, né?
Mas pode acontecer de se perder a mediunidade, e a mediunidade é um dom que Deus dá e Deus tira. Mas o que ocorre é que, geralmente, o médium é isolado e os espíritos não têm acesso a ele. Aí ele não adianta ele querer escrever, falar, ver, não tem nada. É isso mesmo, Renato? Diga, Graci. Isso aí até nos lembra aquela, acho que é o capítulo 26, se não me falha a memória, dai de graça o que de graça tu recebestes. Muita gente pega a mediunidade e passa a cobrar, então aquilo dali já não é mais a espiritualidade que o ajuda, começa a se afastar, porque ele já está fazendo coisas que não se deve fazer, ele tem que dar de graça e não cobrar por aquilo que ele recebe. Né? Começa por aí o afastamento da espiritualidade que o ajuda a escrever, a ter intuição, a ter pressentimentos, a ter premonições e etc. e tal. Mas que, para isso aí, ele tem que saber usar, tem que ter serenidade, tem que ter sabedoria, tem que ter tudo que Jesus nos ensinou. E o que Jesus faria? Então, é o tempo todo a gente pensar o que Jesus faria na situação que eu estou e tentar fazer aquilo que ele faria. Então, dessa forma, a gente passa a ser intuído, a ser ajudado o tempo todo, mas depende muito das nossas escolhas, dos nossos pensamentos e de como nós estamos usando a nossa mediunidade. Maravilha. Amadeus, é o seguinte, você colocar uma palavra aí que realmente a gente tem de entender essa palavra, você diz perder. Nós não perdemos a mediunidade. Ela é como uma flor, que quando você não agua, ela murcha. Ela murcha. Quer dizer, no momento que você deixa de aguar, ela vai murchar. O que é que vai acontecer? Ela vai ficar murcha. Até um dia você despertar e aguar de novo. Aí ela vai voltando a abrir novamente, tendo consistência da própria vida. Então, acontece, a mediunidade é assim. Quando nós procuramos fazer dessa mediunidade algo que vem trazer problemas para si mesmo, para ela, então, o que é que os amigos espirituais? Eles fazem que você, que não aguou, deixa essa mediunidade numa fase de não haver mais um brilho nessa mediunidade. Então, quer dizer, para futuramente, nessa encarnação ou na outra, ela vai abrir de novo, e você vai continuar trabalhando com ela. Ela está murcha, a mediunidade, vamos voltar para ela, está murcha e ela vai se abrir de novo. Nós temos conhecimento de médium aqui em Natal, que, a um certo momento, era uma mediunidade esplendente, uma mediunidade maravilhosa. Curava, tinha visão, fazia. Quando chegou um certo tempo aí, os espíritos viram que ela ia se prejudicar, então eles bloquearam a mediunidade, o contato com o mundo espiritual. Aí diminuiu o contato. Aí foi passando, sofreu bastante. E quando chegou um certo tempo, modificou o seu direcionamento, aí começou a brotar de novo, a voltar a flor. E no final, a flor foi aquilo que realmente ela queria. Ela ajudava as pessoas tanto na parte material como na parte espiritual. Quando qualquer coisinha, vou lá na nossa irmã, e daí ela chegava e dava todas as orientações de vida. Então, é a questão, no questão aqui, da psicografia. É a mesma coisa na psicografia. Quando nós escrevemos, mas se nós temos um dom
temos um dom. Esse dom da psicografia, se nós não procurarmos alimentar ela, ela vai não ter assim, um conteúdo melhor da reflexão. Sabe o que é isso? Vocês acham que Pedro, João, aqueles espíritos ali que era Ruth, que alguns que não sabiam nem escrever, não sabia nem escrever naquele tempo, todos rudes pescadores já diz a espiritualidade. Será que aqueles espíritos eram evoluídos? Será que quando Jesus bateu da espiritualidade, não chamou eles, se vocês vão, depois eu vou trabalhar com vocês? Quando Jesus chama uma equipe daquela, são espíritos altamente evoluídos, porque estava sob o controle dos médicos. Eles vieram por a rudez, rudes naquele momento, porque existe essa alimentação divina. E tem outros de várias situações. Por exemplo, Tiago. Tiago discutia muito com Pedro, porque Tiago sempre se colocava perante a Torá, querendo fazer que aquilo. E Pedro dizia, não, é como Jesus está dizendo, disse, como Jesus nos ensinou. Então, são essas questões. E vamos voltar para a psicografia, que é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho. Amadeus Ferreira. Mas antes de terminar a conclusão, Renato, lembra-se também que quando fala assim, intuitivos, né? Lembra também daquela passagem de Tobias, né? Que ele estava no deserto, totalmente sem água, sem nada, e para você ver, né? Ele teve a intuição, ele foi ajudado a achar a água. Olha, se levanta, você não está fraco, tipo asa fênix, sai daí, vai, anda mais um pouquinho, que você encontra a água. E quando ele chega, ele realmente se levantou e teve a força aí, seguiu, encontrou a água logo em seguida, ele achou que a intuição foi dele. Ele achou que o pensamento foi dele. Então, tem muitos que acontece isso. É ajudado, é intuído, mas nunca agradecem porque pensam que não tem um Deus que cuida, que não tem um Jesus que intui, que não tem uma espiritualidade, que não tem um anjo ali por trás, o nosso guardador, nosso guia espiritual, que está sempre como Jesus fez com Pedro, joga a rede desse lado, meu filho, tira desse outro lado, e de repente a gente está só jogando a rede para o lado errado, né? Maravilha! Nós vamos ter muitos panos para as mangas a partir de agora com esses temas, né? Vamos passar para o próximo slide? Então, no próximo slide, nós temos aqui dos médios escreventes ou psicógrafos. Com tanto mais afinco, deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, eles lhe revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Aí está certo. Se bem que hoje, nos dias atuais, Kardec orientava a época da codificação que um médium treinasse em casa. Hoje é temerário, hoje a espiritualidade orienta para você treinar na casa espírita. Por quê? Os tempos mudaram. A própria metodologia de perseguição dos obsessores, antigamente havia, inclusive, aqueles processos dantescos de chip, colocava um chip, ficava controlando com um fio. Hoje é tudo mental, aí as coisas mudaram extraordinariamente e mudaram também as percepções, aumentaram as capacidades de percepções das coisas. E aí a mediunidade de escrever ou intermediar a ação do irmão espiritual, ela é de uma importância capital para, no nosso caso,
de trabalhador na Serra de Jesus, porque é através da escrita que você vai fazer aquilo que Kardec adotou, o método de avaliar pelo crivo da razão tudo que vem do mundo espiritual. Não importa quem seja o autor do texto, quem ele diga que é e etc. Quanto mais elevado o espírito, mais importância você dá, mas também mais cuidado precisa ter. Por quê? Porque não basta o espírito dizer que é fulano de tal para você acreditar. Você vai saber se é realmente passando pelo crivo da razão. Observa. Ora, vamos imaginar que você tem dois espíritos mandando duas mensagens. Um é São Vicente de Paulo falando da caridade. E aí ele assina lá a mensagem São Vicente de Paulo, ou Vicente de Paulo, como ele fala. Mas você vai ter um outro espírito dizendo que é Vicente de Paulo, falando de filosofia, fazendo aí um trocadilho de termos, usando palavras lantejoulas, etc. Quando você vai pegar as duas mensagens, a quem você deve acreditar? Aquele que for falando filosoficamente, tentando colocar na sua mente expressões que muitas vezes você desconhece o significado, ou aquele que diz o que fez quando estava aqui entre nós, instituindo a sopa para os necessitados. É um crivo da razão que você vai, com a medida que você vai estudando, você vai adquirindo essa experiência para poder analisar o conteúdo do que chega até você. Não é à toa que Jesus disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, orai e vigiai para estar atento ao que chega por seu intermédio, mas também instruir-se para que você saiba o que realmente está chegando. No corpo geral passa por aí. Vamos lá, meus irmãos? Olá, Zé Antônio, vamos lá. Lula. Concordo com o Amadeu. Ele hoje está só fazendo uma gaivota. Está só fazendo uma gaivota, né? Agradeceu, amiga, vamos lá. Estou aqui pensando. É mesmo. Enquanto ela pensa, vamos ver se a gente pode dizer mais alguma coisa. Olha, Amadeus já teve aquela condição de trazer para nós, para todos nós, uma situação sobre a natureza dos espíritos, sobre a condição de cada um e as condições dos médios. Ele também falou muitas coisas, como futuramente nós vamos trabalhar, né? São os intuitivos, os mecânicos. Então, isso é normal no nosso dia a dia, porque nós não estamos ligados na questão com o mundo espiritual. Tem gente que não tem nem conhecimento de estar envolvido com o mundo espiritual. Então, o que acontece? Os amigos espirituais escrevem, e cada um vai escrever da sua maneira. Quando é coisas boas, a pessoa diz que texto maravilhoso. Quando o texto não tem uma capacidade de transmitir coisas boas, aí a pessoa diz, eu não gostei desse texto. Naquele tempo, até quando estava começando a ler nos Espíritos, ele começou a fazer um texto, e quando chegou lá na frente, os Espíritos começaram a bater, isso aí todos nós já conhecemos. Ele rasgou o papel. É a mesma coisa que se diz hoje. Você faz um texto, e se você olha você olha para esse texto e diz, esse texto é muito bom. Mas ter a sua própria divulgação, como acontece nos dias de hoje, passa por várias pessoas, para dar o aval daquele texto, para olhar todo o seu questionamento, aquilo que se pode fazer para sentir que aquele texto realmente tem uma validade. Eu tinha um amigo aqui que ele fazia psicografia. O que ele fazia? Ele fazia uma psicografia e escrevia para Divaldo, pedindo para dar uma olhadinha naquela psicografia. Ele mandava uma carta, mandava para a Bahia, Monsanto Caminho, chegava lá, Divaldo atende a todos, ele olhava e dizia, realmente dizia
mandava a resposta de volta. E muitas vezes ele mandava a carta e a carta retornava dizendo que aquela psicografia realmente era de tal espírito. O próprio Emmanuel escrevia através dele. Mas a pessoa disse, mas Emmanuel escrevia através dele? Por que não? Ninguém é dono de espírito nenhum. Muitas vezes diz, eu só recebo, Emmanuel só trabalha com Chico Xavier. Não. Não é toda hora que ele está dando comunicação com outros médicos, porque ele tem o que fazer lá em cima. Mas, de certa maneira, ele pode passear um passeio e daí encontrar Amadeus e dar psicografia a Amadeus que está trabalhando. São esses questionamentos que acontecem dentro da doutrina dos espíritos, através de muitas psicografias. Mas tem de passar por uma análise, como sempre, análise, mostrar a outras pessoas, aqueles que têm confiança. Porque se for dizer, passar para qualquer pessoa, aí a pessoa vai ficar mandando dele. Diz, olha, ele acha que a irmã está dando comunicação através dele. O doutor Bezerra está dando agora. Não, não é assim. Tem de olhar, tem de analisar, tem de mostrar a realidade. Outro caso que a Maria falou, que, na minha opinião, realmente a sinceridade de nós estarmos dentro de um centro espírita para fazer os trabalhos mediúnicos é primordial. Mas, no nosso entendimento, é que você pode fazer uma psicografia dentro do seu próprio lar. Você tendo sua condição vibratória, uma boa vibração no seu lar, o entendimento, a compreensão daquilo que está fazendo, sentindo o fluido, sentindo aquele algo diferenciado que realmente a espiritualidade não evangelizada não consegue, é o quê? Duas coisas que os amigos que não têm condições ainda, se passarem para o outro, fluido e luz. Então, esses são os dois casos que os amigos espirituais, os amigos não evangelizados não conseguem transmitir a luz, porque eles não têm. E o fluido, é o fluido gostoso, aquele fluido quando a gente está com uma amiga espiritual, o fluido que ele passa não é normal aqui na face da Terra, a gente é totalmente diferente. E eu posso ter dentro do meu lar, eu posso fazer uma psicografia dentro do meu lar, vai depender da minha vibração. Tem que ser, porque muitas pessoas que lá dentro do centro dizer, para que dizer, ou qualquer outro centro, Santo Emanuel, centro fulano e tal, não existe influência espiritual lá dentro. Existe, gente, e grande. Amadeus sabe disso. Muitas vezes são espíritos que conseguem penetrar num centro desse e está o processo. Por quê? Eu posso chamar, eu estou lá dentro e eu posso vibrar. E muitas vezes eu posso dizer, esse é um amigo meu, e na realidade ele vai para ali, sentir coisa. E eles fazem toda maneira para se impor e entrar dentro de uma casa espírita. Só falta ter a falta de uma boa vibração, de uma maneira de pensar o que está acontecendo ali dentro. Será que existem brigas, desacordos dentro de centro espírita? Eu acho que não. Não era para ter, né? Não é para ter. Eu já vi questões e questões dentro da própria Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a disputa por cargo. Isso era para existir? Não era para existir. Não existe isso dentro do centro espírita. Dentro do centro espírita é harmonia, é paz, tudo tem. Mas lá dentro, eu tenho plena certeza que muita gente aqui, eu tenho mais afinidade com esse do que esse. Eu gosto de todos, mas a afinidade é maior. Você vai torcer por quem? Por aquele que tem maior afinidade. E assim, dentro do centro espírita uma certa vez, eu brincando em 1883, 82, disse, acho que eu vou construir um centro espírita. Aí chegou um amigo e disse, meu amigo, não faça isso não, e nem queira fazer. Trabalhe onde você puder trabalhar, porque o que existe dentro do centro espírita, a gente não tem conhecimento de causa. E se você pegar as leituras de
dos nossos amigos espirituais sabe o que é um centro espírita. Então, isso que acontece. É a mesma coisa da psicografia. Também, né, Renato, ler aquele livro, Aconteceu na Casa Espírita, aí a gente tem mais ou menos uma ideia. Amadeus tem conhecimento sobre caso, né, Amadeus? Tem. E muito. Eu acredito, Renato, que essas desarmonias que existem é porque nós humanos, né, infelizmente, somos... E nós temos que entendê-los. Esse defeito. Isso deve prejudicar o trabalho mediúnico, né, dessas devidas casas. Mas isso é normal, mas isso nós temos que entender e fazer que não exista isso. Tá entendendo? Tem de ter a compreensão. Tem de se impor a nossa posição vibratória para tornar que chegue a essas pessoas. Então, quer dizer, eles usam muitas vezes lá para a harmonia do outro. Como assim? Muitas vezes fazem sem querer. Muitas pessoas chegam no centro espírita já com aquela condição de dizer, eu vivo desse jeito, mas muitas vezes tem um amigozinho ali que quer ter a desarmonia. Então, são esses casos que acontecem, a mesma coisa na psicografia. Sinceramente, no nosso lar, nós vivemos tendo que ir em paz e harmonia e tranquilidade, sem haver discussão. O que acontece? Acontece casos discutíveis dentro do nosso próprio lar. Então, nós temos de ter a compreensão e sabermos como nós vivemos no mundo espiritual. Opa, Zé Antônio. É o vento aqui. Sim. Pronto, tudo bem. Tudo bem? Então é isso que acontece. Então, a psicografia é aquele conteúdo que nós trazemos para que nós possamos edificar alguma coisa dentro do nosso eu e aqueles que estão ao nosso lado e aqueles que nós passamos. Nós temos de saber como nós devemos passar a sinceridade, o amor, a fraternidade. Então, é isso mais ou menos que nós entendemos nesse ponto. Amadeus Ferreira. E aí, voltando aqui rapidinho, que nós já estamos em 9:08, voltando aqui, eu disse que eu ia pensar aqui, eu fui refletir aqui, né, e pegando o gancho de Renato, de tudo que Amadeu e Renato já falaram, referente a fazer em casa ou fazer até porque só a psicografia, porque só a psicofonia tem essa ligação de você estar numa casa, num centro espírita, mas existe as intuições, existem os pressentimentos, existem as premonições, existem os desdobramentos, isso tudo é feito em casa. Mas aí, o que é que acontece? Nós temos, como eu disse, usar de bom senso aquilo que nos foi dado, de graça, usar o bom senso e fazer as coisas corretas e tentar andar correto aquele dia, tentar evitar as imperfeições, para que não venha a contrair mais do que nós já, no tempo de ignorantes, que quando a gente é mais jovem, éramos ignorantes, e a gente acaba fazendo algo que está lá, porque, como diz, é todo dia uma página em branco, com lápis e sem borracha, que nós não podemos apagar os nossos erros, mas podemos fazer, como diz Chico Xavier, muito comentado hoje aqui, como diz Chico Xavier, a gente pode não mudar o passado, mas a gente pode fazer de hoje em diante diferente para terminarmos numa situação bem melhor e ser bem recebido no mundo espiritual. Maravilha. Nós estamos chegando aí às 9:09, vamos para 9:10. Eu só concluí o raciocínio. A orientação espiritual, ou seja, a orientação de benfeitores espirituais, não é que você não possa trabalhar em casa. Claro que você vai trabalhar em casa. A gente vê trabalhos excepcionalíssimos em casa. Enquanto o Renato estava falando, lembrei-me do irmão Assis Azevedo, que já está no plano espiritual. Ele psicografou vários livros do padre João Maria em casa. Hoje é muito comum os escritores espíritas
esses produtores de material espírita trabalham em casa, não é no centro. O que a gente quer dizer é o seguinte: você quer fazer experiência, quer fazer experimento, quer estudar, aí o local é o centro, não é em casa. O local é o centro. Esse grupo de estudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo estudo teórico. Por que não fazemos a prática? Porque não tem como fazer a prática, cada um no seu lugar, e a gente daqui não tem. Mas se fosse na casa espírita, a gente fazia. Agora, não é proibido você trabalhar em casa. E a Glaci foi muito feliz na colocação. Em casa você tem evidência, audiência, emancipação, você escreve. Eu coloquei, me parece que eu coloquei no grupo ali uma mensagem muito edificante da mãe do irmão meu. O irmão foi maçom lá com a gente. Sival lembra de Armando Perfeito, perfeito. Mensagem extraordinária da mãe dele. Ela escreve na casa dele. Está em casa, de repente, chega à vontade de escrever, pega o papel e vem aquelas pérolas que ela traz. É um espírito protetor da família. Pode acontecer? Pode. Agora, a gente não pode se arvorar de fazer evocações, de fazer reuniões em casa, etc. Aí é um outro departamento. É nisso que a gente está chamando a atenção, que muitas vezes o texto não deixa bem claro essas coisas que a gente deve e não deve fazer. Agora, você pode tudo. Agora, tem um preço. E a gente não está aqui para contrair débito, a gente está aqui para buscar recursos de transformação. Mas, meus irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final aí, e eu gostaria das considerações finais de todo mundo, e queríamos ver uma coisa. Por mim, não tenho nenhuma dificuldade. Vamos continuar estudando? Ou vamos dar uma paradinha enquanto o pessoal respira, deixa passar a efervescência, as energias do ano novo, e etc., e recomeça? Ou no próximo sábado estaremos juntos? Palavra. Por mim também não tem objeção, eu posso dar continuidade. Maravilha. Sem interrupção. Maravilha. Sem problema. Também. Ótimo. Sem problema. Estamos juntos. Também sem problema. Não tem problema. Então, depois eu quero falar com o Renato em off para a gente combinar aquela nossa ida lá no Bezerra. Tá certo. Deixa virar o ano, né? Porque aproveitando, como é que está a programação agora para janeiro no Bezerra? É normal ou tem um... É normal. Não é, Graci? Normal. É normal. Só dia 1º que não terá, né? Será fechado. Vai ter só o online, mas o Bezerra é fechado. Maravilha. Eu vou tomar a liberdade de pedir ao nosso irmão Omar para fazer a prece de agradecimento pelo ano que nós tivemos, pelo estudo que nós vivenciamos, pela assistência que estamos recebendo dos irmãos espirituais, mas pedindo as nossas sinceras desculpas pelos nossos erros, nossos fracassos, nossas limitações, mas o Pai misericordioso e bom não tem faltado com seu auxílio a todos nós, em conformidade com os nossos merecimentos. E aí eu peço a permissão para transmitir a palavra para o nosso irmão Omar, que ele faça os agradecimentos a Jesus, em nome do grupo, que assim seja. Meus irmãos, ao chegarmos ao final dessa nossa última instrução, nossos últimos estudos do ano, elevemos o nosso espírito ao nosso Criador, Deus, o grande arquiteto do universo, que é o Mestre Jesus e a sua mãe Maria, que nos acompanha, nos ilumina, nos protege, e agradeçamos por todos os benefícios que recebemos. Pela graça de poder ainda estar hoje aqui, concluir encarnado mais um ano que nos foi imposto pelas nossas culpas anteriores, mas com gratidão por termos podido conviver, participar e absorver as instruções que nos foram de tão boa vontade passadas por Amadeu, por Renato, por Aglaci, que o grande arquiteto do universo, que Deus, que Jesus, na sua paz, nos faça ter um próximo ano excepcional e que nós sejamos eternamente gratos por tudo quanto recebemos até agora
e que tenhamos, junto aos nossos familiares, nossos amigos, um bom final de ano. E que, principalmente os nossos instrutores, Amadeu e Renato, estejam sempre plenos da graça de Jesus e de Deus para nos continuar a iluminar e orientar. Como a todos os nossos irmãos, independentemente de participarem do grupo, estendemos também essa invocação de bênção e de agradecimento. Que assim Só seja. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Olha aí. Tá aí o poeta. O poeta. Fechando com chave de ouro, com música ao vivo. Se eu fosse fazer uma... Quero paz do meu coração. Se eu fosse fazer essa prece, eu sabia que essa prece foi feita pelo um irmão. Foi? Na análise da prece? Ah, sim. Qual Ei, delas? vocês... Qual delas? Foi de improviso. A prece Ei, final eu não foi sabia. Sim. Desculpa, Renato, eu atropelei Não, você. diga. Eu fiquei sabendo depois, eu li